Salve, salve! Tamo junto e misturado nessa jornada de conhecimento. Vim aqui para falar hoje sobre os saberes totêmicos do xamanismo universal. Esse xamanismo que eu pratico, que eu vivencio como um adepto dessa filosofia. A gente vive um xamanismo totêmico e eu costumo dizer que é neototêmico porque nós, no clã Xianque Oyatê, nós idealizamos que toda a interação que nós temos com esse universo que nos cerca, ele está regido por energias familiares, energias que possam auxiliar a nossa concepção e a nossa interação. É muito importante quando nós estamos nessa interação com o xamanismo universal, que o xamanismo é um termo recente, mas a essência disso está em quê? Está em viver o mais natural possível. Se você for pegar as tradições e os povos primitivos, eles vivem na natureza. Eles vivem o mais natural possível dentro daquilo que lhe é concebido naquele espaço. E nós, nesse mundo, nessa sociedade, nós que vivenciamos essa prática do xamanismo universal, a gente busca a ciência da natureza em ação. O que é isso? É buscar a lógica natural. Em todos os processos que nós passamos na nossa vida, é importante que a gente tire a prova dos 9, fazendo uma análise e uma analogia com o que você está passando, com o que acontece na natureza. Ali você vai ter a lógica natural, o fator da lógica natural. E aí você vai saber se aquilo que você está tendo como resultado, ele está sendo satisfatório, se ele está sendo equilibrado, se ele está sendo harmônico dentro daquilo que se propõe a fazer. E aí essa interatividade dentro do totemismo, esses saberes do totemismo, do xamanismo, ele traz o quê? Ele traz uma interação, uma conexão, um estado de Yanti com as energias constantes do universo. Nós no clã Xianque Oyatê temos várias classificações de totens, não só os totens animais, que são essas energias desses espíritos animais no estado metafísico. Se você traz para o lado mais da filosofia ou então da psicologia, você pode utilizar essa energia como um arquétipo que vai te dar conceitos para que você possa tomar as decisões. Ele vai gerenciar comportamentos, ele vai mostrar comportamentos que você pratica, que de repente esses comportamentos estão em desacordo com aquela energia que você traz dentro de si. E nós temos a ideia de que não existe somente um totem animal, mas pelo menos dentro dessa filosofia que nós seguimos, dessa ideia, desse conceito no clã Xianque Oyatê, é de que para cada direção sagrada, para cada sagrado direcional, existe um representante. Um arquétipo que vai lhe dar essa energia, que vem, de fato, dessa égide de energia, de frequência. Então, cada direção tem a sua peculiaridade, tem a sua energia específica, tem a sua frequência para que você possa trabalhar. Leste, sul, oeste, norte. Quando eu faço nessa sequência, eu estou falando de roda de sabedoria e conhecimento. Quando eu falo de cura, eu falo de sul, oeste, norte e leste. Então, quer dizer, existem algumas chaves de conhecimento, chaves de conceito, onde você faz essa roda girar numa frequência específica. Então, nós temos aí os totens cardeais, que são os sagrados direcionais. Leste, sul, oeste e norte. Além disso, nós temos também a forma como nós interagimos, né, em termos de conexão com o canto, por exemplo. O canto ou uma canção, uma música que chama atenção. Então esse é um totem musical. É aquele totem que você tem como familiar. Uma outra é o totem vegetal. Por exemplo, nós somos consagradores, bebedores de ayahuasca. E dentro do clã Xianque nós temos a ayahuasca como um totem vegetal.
dando a familiaridade, dando a sacralidade. Então, quer dizer, quando você coloca a questão totêmica na história e você começa a interagir com essa energia, o que acontece? Você transforma e dá o conceito, dá um impulso eletromagnético, tornando essa conexão como algo sagrado, algo Wakan. Então esse algo Wakan vai reverberar dentro de você para que você tenha uma conexão, uma conexão e viva o mais natural possível. Além disso, nós temos os totens elementais, que são os elementos da natureza, das quais em nível energético nós temos mais afinidade. Qual é a afinidade, qual é a familiaridade que eu tenho com o elemento fogo, com o elemento terra, com o elemento água, com o elemento ar? Cada um tem a sua peculiaridade. Com o elemento éter, ele é subdividido em quatro frequências. E o elemento éter está totalmente ligado ao quê? Ao sentido de percepção paladar, para que nós possamos sentir os sabores da vida. Isso já está dentro de uma conjectura, né? De uma ideia, de um conceito, né? Das direções do sagrado direcional interno, né? Que nos dá essa interação, que é saborear a vida. Saborear a vida como ela é. Saborear a vida dentro da sua benevolência, da sua rigorosidade, do seu poder, da sua consciência. E aí, nós temos as ferramentas de poder. E aí eu quero falar sobre essa ferramenta específica. As ferramentas de poder, né, que nós temos, os tambores, as flautas, os maracás, né, tudo aquilo que esteja relacionado com a sua conexão, você tem como um totem instrumental. Dentro da língua Lakota, né, do idioma Lakota, você tem o A-Anglaka. Esses são os protetores, os totens de poder. E aí, eu tenho um Chanumpa Wakan. O Chanumpa Wakan, para quem é um portador de Chanumpa Wakan, digamos que é uma investidura da qual você, para chegar nesse ponto de ser um portador de Chanumpa Wakan, não de ser um portador de um Chanumpa Wakan, né, você já passou por uma certa graduação dentro dos estudos. E essa graduação vai te dar essa conexão. Claro que dentro daquilo que nós vivenciamos aqui, né, do clã Xianqiueatê. E aí eu sou portador de um Chanumpa Wakan há mais de uma década. Que, quando eu comecei a aprender sobre o xamanismo, muitas habilidades me foram concebidas e apresentadas, e eu comecei a ser feitor de ferramentas ritualísticas, né? E eu me lembro que eu confeccionei, claro, abri um feitio, né, do meu Chanumpa Wakan para poder fazer essa conexão. Tem toda uma questão espiritual, é justamente esse que eu estou segurando aqui, né? E o tempo vai passando, tá? E você vai utilizando aqui. Quando começou o inverno, estava de transição, né? Já tinha entrado, né? Já tinha passado o solstício. Eu fiz uma sessão de oração e prece, que eu faço todas as quartas-feiras. E nessa sessão me foi aconselhado, né, mudar o fornilho do meu Chanumpa Wakan. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma égide, de uma energia, de uma frequência da grande mãe divina, Ontimaka, que representa o útero da mãe terra, e também, né, da direção sagrada, do sagrado direcional norte, que é do grande búfalo branco. Então nós temos aí a grande tartaruga e o grande búfalo branco. Nessa energia que nós estamos agora, que vai começar a entrar agora a primavera. E aí, eu particularmente pensei sobre o assunto, não fui ver o Chanumpa Wakan e fiquei pensando sobre isso. Falei, nossa, mas tanto tempo, foi feita uma investidura, foi feita uma outorga, foi feita toda uma ritualística acerca desta ferramenta específica, e aí de repente ter que mudar, né, um fornilho. E eu tinha feito um Chanumpa Wakan para o meu amigo David Lemec, um Chanumpa Wakan que ele trouxe uma pipestone, uma pedra na qual os Lakotas fazem o seu Chanumpa Wakan. E eu fiz o Chanumpa Wakan dele, né? Fiz aquele Chanumpa que ficou um Chanumpa muito, muito bonito, né? É uma obra de arte. E aí sobrou uma pedra, e por toda a energia que tinha, que aquela energia veio dos Estados Unidos e também foi para
a Ilha da Páscoa para energizar toda no conceito lemuriano, na energia lemuriana, eu guardei essa Pipestone, né? Guardei para fazer o meu Tianumpoacan, que eu sabia que um dia eu ia ter que mexer com isso, eu sabia que um dia eu ia ter que fazê-lo. Pois bem, passou-se a gente acaba esquecendo, né? Eu naquele momento tal, teve um ritual do clã Xian, que eu levo o Tianumpa, mas não abro, deixo ele na bolsa de guarda, e eu não tinha, né, atentado para isso. E aí, na sessão de oração em prece mais recente, da quarta-feira passada, aí me veio de novo essa ideia, esse conceito. Eu falei, rapaz, eu preciso analisar isso. E eu peguei o Tianumpa, peguei lá na bolsa de guarda e tirei. Quando eu tirei, eu tive uma surpresa, né? Havia sido aconselhado a alterar o fornilho desse Tianumpoacan. O fornilho era esse, então o fornilho era esse fornilho aqui, né, do Tianumpa. Teve algumas alterações aqui, mas só de cores. Então o fornilho era esse. E aí quando eu fui ver esse fornilho, quando eu fiz a conexão, quando eu fiz o feitio do Tianumpa, ele era grudado no tubo. Ele não tinha aquela versatilidade de retirar, porque esse é o correto, de você retirar para fazer uma ritualística, né? Uma ritualística do útero com o falo, e tem toda uma ritualística aqui. E o meu não tinha, ele já era direto. O que acontece? Quando eu tirei o Tianumpa da bolsa de guarda, esse fornilho, que era grudado, estava solto. Estava solto. E o que isso me representou? Uma confirmação de que aquela intuição, aquele aconselhamento que foi dado pelos totens espirituais, ou seja, os mentores, guias, mestres da égide espiritual que me auxiliam, haviam me dado, né, a oportunidade de reformular o meu Tianumpoacan, reformular o fornilho do meu Tianumpoacan. E aí, o que aconteceu? Eu entrei em feitio novamente. E aí o resultado é essa peça. Essa peça que agora passa a ser, né, é o meu Tianumpoacan para fazer. A ritualística do Tianumpoacan, para você ter uma ideia, é uma ritualística que demora uma média de 40, uma hora, só de abertura. Depois você vai consagrar e depois existe uma outra ritualística para você fazer as entregas das cinzas que sobram aqui. E esse Tianumpa, geralmente, ele é aberto nos solstícios e equinócios ou em casos extremos, em casos que exija a necessidade. Quando acontece alguma coisa no mundo, tal, então a gente abre o Tianumpoacan para fazer essa conexão com o grande espírito, o grande mistério, com as energias da natureza, com a ciência da natureza em ação, para colocar as nossas intenções através dos nossos rezos, através dessa ferramenta que é o Tianumpoacan. E aí, agora, nós temos essa peça. Temos esse totem instrumental para poder fazer. Eu pretendo abri-lo, né? A instrução ou a intuição que chega é abrir o rezo com esse Tianumpoacan no equinócio de primavera. Ainda preciso ver se abro ele no dia do ritual que nós vamos realizar, mas aí eu estou aqui para sentir ainda o momento certo e adequado para fazer essa consagração. Então eu venho trazer isso aqui porque para vocês verem como uma ferramenta ritualística, um totem instrumental, né? Ele tem espírito, ele tem um conceito próprio, ele tem uma linguagem não verbal que nós precisamos aprender a lidar com ela, né? Essa conexão, quando você tem a conexão com o seu totem instrumental, ele vai te apontar as informações necessárias para que você possa interagir de uma forma mais adequada, que você possa interagir de uma forma mais conectada. Então eu venho falar sobre esses saberes, existem outros, mas a gente fala de uma outra oportunidade. Então é isso que eu queria compartilhar com você agora. Tamo junto e misturado nessa jornada de conhecimento. Desejo para você paz e luz na justa medida e que graças sejam dadas e bênçãos emanadas na sua vida. Eu sou o Acatan, Águia Dourada dos Ventos, alquimístico terapeuta da alma e adepto do chamanismo universal. Ankeyote Waite.